festa realizada. A Bíblia diz que em todo o tempo o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Por isso que no tempo que Deus prepara, a igreja tem que se colocar de pé, se levantar, olhar para o horizonte e ver de onde vem a sua vitória, de onde vem a sua conquista. Dobrar os joelhos tão somente na presença do Espírito Santo e para o Senhor. E nós precisamos ter uma mentalidade de mudança, uma mentalidade de renovo, uma mentalidade de restauração espiritual, onde a nossa vida, nós somos chamados todo o tempo para Deus, para nós sermos avivados no Senhor, e não desistirmos dos nossos planos, dos nossos sonhos, daquilo que nós aspiramos, mas sempre ter em mente que a nossa morada não é terrena, a nossa morada é celestial, amém? A nossa morada é com Deus. Nós estamos sendo preparados aqui como peregrinos para passar um curto tempo na terra, um curto tempo. Por uma pessoa, por mais que ela venha a viver, em números, são raros as pessoas que passam dos 100 anos, raros, né? A média 76, chega ao forte, diz a Bíblia, quem está com os 80 são os fortes, não é? Então a média global, a média mundial é essa. Por quê? A vida nossa aqui na terra é passageira, mas nós temos a nossa vida eterna. E nós temos que ter visão nesta morada, que nós precisamos cuidar em cada área da nossa vida, e para nós cuidarmos em cada área da nossa vida, vai exigir de nós uma grande mudança. E se exigir de nós uma grande mudança, vai também exigir de nós uma grande decisão. Diante de uma grande mudança, haverá uma grande decisão, porque coisas novas, elas vão acontecer. Né? Nós vemos a polêmica de tantas pessoas, né, durante um tempo, falava sobre entrar com o pé direito, agora o outro falou sobre entrar com o pé esquerdo. Graças a Deus que nós não precisamos entrar nem com o pé direito e esquerdo, nós entramos com os joelhos dobrados, sim ou não? Durante todas essas polêmicas, eu ganhei uma sandália, né, da empresa que todo mundo fala, que eu não preciso fazer propaganda, e eu ganhei, falei, nossa, diante de toda a polêmica, eu ganhei uma sandália nova. Você acha que eu vou jogar fora, irmão? Lógico que não, estou usando ela e usando plenamente ela. Quando a gente olha para grandes mudanças, nós olhamos para grandes decisões que nós vamos tomar, todos nós criamos uma narrativa, sim ou não? Todo mundo tem uma narrativa. O que é uma narrativa? É uma história contada. Cada um conta uma história baseado na visão e no foco que ela tem. E nós precisamos ouvir, ler e obedecer a tudo que Deus fala conosco. E os Salmos de número 30, estrofe de número 5, o Senhor nos traz uma mensagem muito forte sobre o choro. Todo mundo chora, né? Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Feche teus olhos na presença de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Fala conosco, meu Pai, neste tempo em que nós estamos preparados. Aqui, outras pessoas que estarão ouvindo ou assistindo posteriormente também esta mensagem. Que o Senhor fale conosco, ministre em nosso coração, porque nós sabemos que a sua ira se acende, mas o teu perdão também. Há um tempo de choro e um tempo de enxugar a nossa lágrima. Que o teu Santo Espírito agora, meu Pai, venha fazer com que esta palavra seja ministrada e seja a resposta que cada pessoa que está buscando para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Diante de todos os cenários que nós estamos vendo, cenário mundial, cenário a nível de Brasil, de estado, de prefeitura, de município, da nossa casa, nós vemos que de tempos em tempos nós somos forçados a fazer alguma mudança na nossa vida. Há mudanças que nós planejamos, essas são melhores, amém? O casal, a família, projetou uma mudança, se preparou para uma mudança. Quando você projeta uma mudança e se prepara para uma mudança, é mais tranquilo, embora as situações podem acontecer no meio da caminhada, vem o desânimo, não é? Vem a tristeza, o momento de parar, mas Deus vem
e renova as nossas forças e dá uma palavra de esperança. Mas quando uma mudança ocorre sem nós imaginarmos, ou sem nós nos projetarmos, se nós não estivermos firmes, com os joelhos firmes na presença de Deus, vai ser difícil tomar uma decisão. E no mundo em que nós vivemos, cada vez mais as decisões precisam ser tomadas com maior agilidade, com maior rapidez. Todavia, a palavra de Deus nos ensina que antes de nós tomarmos qualquer decisão, nós precisamos orar diante do Pai das Luzes, conforme fala o livro de Isaías, buscarmos a presença de Deus e de maneira acertada tomarmos as decisões. Em fazendo tudo isso, as chances de nós sermos vitoriosos e termos uma vida melhor na decisão que nós tomamos é muito mais razoável e muito mais tranquila. Mesmo assim, as tribulações, elas nunca estarão longe de nós. As dúvidas nunca estarão longe de nós. As lutas não estarão nunca longe de nós. É por isso que Deus está preparando a sua igreja. Ele está adornando a sua igreja. Ele está nos embelezando para o grande dia da volta de Jesus Cristo. Quando que nós olhamos e vemos que nós precisamos tomar uma grande mudança e tomar uma grande decisão na nossa vida? Quando nós percebemos que o tempo está passando. Que dia que é hoje? 28 de dezembro. Daqui a 3 dias estaremos findando o ano, terminando uma nova era. Terminando algo que nós começamos em janeiro, alguns com o pé direito, alguns com os 2 pés. Começaram alguns com mandingas, com patuás, fazendo as suas crenças, buscando de alguma forma melhorar o ano. E agora nós percebemos que o tempo passou. O tempo passou. Já se passaram mais de 360 dias e talvez a mudança que você queria não aconteceu. E se você olhar diante das suas prioridades, você olhar diante das coisas que você tem para começar num novo tempo agora, você tem que começar a colocar, a pontuar o que você quer. Mas eu vou te dar um conselho. Diante de tudo aquilo que você for pontuar, se você gosta de pontuar, no seu projeto de vida você pontua, coloque em primeiro lugar, não coloque a sua família, não coloque a sua casa, o seu carro, não coloque as suas aspirações de querer coisas, mas coloque em primeiro lugar a sua fé, o teu Deus. Porque se você não colocar Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas serão debaldes. Você pode alcançar alguma delas. Você pode conquistar, pelo suor do teu rosto, você pode conquistar bens financeiros, na sua vida financeira, você pode adquirir bens, você pode vender bens, você pode conquistar muitas coisas, mas se não colocar, se você não tomar a decisão em colocar em primeiro lugar a sua fé, as outras coisas serão um pouco mais difíceis do que você imagina. Então, quando nós percebemos que o tempo está passando, sabe como um exemplo claro? Quem gosta de pote de plástico aqui? Quem passou a gostar de pote de plástico? Quando você gosta e passa a gostar de pote de plástico, é que o tempo está passando para você. Aquele potinho que você não ligava mais, agora antes de você jogar, você toma um iogurte. Você está tomando um iogurte. Aí você olha para aquele potinho, eu não vou jogar fora esse potinho. O tempo está passando para você. Você está tendo uma nova visão agora, não sei se boa ou se ruim. Para alguns boas, para outros ruins. Porque pode ser uma prática ruim, né? Que a pessoa começa a acumular os copinhos, e vai ver, nunca usa aqueles copinhos. Todos os acumuladores têm esse problema. E a Bíblia começa a nos ensinar a respeito de como Deus pensa de cada um de nós. Jeremias 29:11, o Senhor traz uma mensagem muito importante.
Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Pensamentos de bênção. Deus, quando olha para você, para a minha vida e para a tua, Ele não quer o nosso mal. Deus não quer o teu mal. Então nós não precisamos, não devemos querer o mal de ninguém. Então, diante de uma luta, diante de uma peleja, se estabeleça, se mantenha firme, mantenha a tua estrutura, como Deus lhe chamou, para ser uma pessoa guerreira, uma pessoa de guerra, não é uma pessoa que se prostra diante do problema, que se prostra diante da situação, que se prostra diante das pessoas, mas Deus nos chama para sermos pessoas aguerridas e tomar as decisões que nós precisamos tomar decisões com ousadia e com coragem. Então só Deus sabe os pensamentos que Ele tem a nosso respeito, para dar o fim que nós desejamos. Pensa bem o que você quer e o que você está fazendo na sua vida, porque Deus vai te dar. Comece a plantar coisa boa, porque você vai colher coisa boa. Tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Certamente diz a Bíblia que nós vamos colher. Esse texto de Jeremias fala sobre, para o Senhor dar o futuro que desejais. Tudo passa rapidamente, e a Bíblia diz que nós voamos. O Salmos 90, 10 da parte B, fala exatamente sobre essa forma voadora que Deus nos dá no tempo. Nós não imaginamos o tempo, nós não imaginamos as estações. Você pode observar que algumas áreas da sociedade nunca muda. Por quê? Porque é interesse global que algumas coisas não mudem, que pessoas não alcancem e não conquistem, diferente de Deus. Deus quer que você alcance, Deus quer que você conquiste, mas que você estabeleça um plano para o futuro. Olha lá, os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseiro e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Todo mundo quer chegar numa velhice bem, sim ou não? Por que chegar numa velhice ruim, acamado, necessitando de outras pessoas? Eu sempre, porque há um julgamento quando um parente adoece, não é? Quando alguém da família adoece, precisa de cuidados. Eu digo que é sempre difícil e muito complicado para o doente e para quem cuida dele. As duas partes têm as suas dificuldades, porque a pessoa que está sendo cuidada já passa por os momentos depressivos, medicamento, dor no corpo, uma vida que não gostaria de estar tendo, e aquele que cuida tem os seus afazeres, tem a sua própria vida. Por mais que a pessoa goste do enfermo, ela vai ter as suas dificuldades. E nós temos que ter uma visão em compreender esses sentidos. A Bíblia nos ensina sobre isso. É lógico que se você fosse orar a Deus, que você ia querer o quê? Uma morte rápida. Sim ou não? Prosperidade, e quando vier a morte, uma morte rápida. Mas nem todos nós temos o domínio sobre isto. Nós passamos então a não entender os momentos da vida. E por nós não entendermos o momento da vida, nós não sabemos e passamos a não cuidar dos mínimos detalhes. De 1 Pedro, capítulo 1, 24, ele fala sobre este momento também, dessa instantaneidade da vida. Olha lá. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E é esta a palavra que entre vós foi evangelizada. As coisas passam, e passam muito rápido. Então comece agora a tomar muito cuidado com a crença limitante. O que é uma crença limitante? É aquilo que limita a tua mente de pensar. É alguma área da sua vida, a tua mente está dizendo assim, olha só, não conquiste,
não prossiga, não vai em frente, não vai adiante, porque você não vai conseguir. Crença limitante. O cenário está dizendo que você não vai conquistar. A situação está mostrando que você não vai chegar a lugar nenhum. Que nem adianta começar na fé, porque você não vai continuar na fé. Então a crença limitante lhe coloca numa posição de vazio. Numa posição de você não conquistar absolutamente nada. De não ter absolutamente nada e sempre começar a lutar pelo sossego. Sabe aquela pessoa que quando ela fala assim, ó, não vejo chegar a hora da minha aposentadoria, ou de eu não fazer nada, ninguém consegue chegar no momento da aposentadoria e não fazer nada. As minhas filhas falam assim para mim, pai, o senhor já poderia aposentar e o senhor fica caçando trabalho. Eu não quero aposentar. Eu não tenho problema de trabalhar. Tem pessoas que querem ficar tal, eu quero aposentar, eu não quero fazer nada. Não, eu quero fazer mais coisas enquanto Deus me der saúde, eu vou fazer. Eu dia 31 agora, eu completo 61 anos de idade. Mas eu lembro quando eu tinha 20. Aos 10 eu perdi meu pai. Comecei uma vida de trabalho e trabalhando até hoje trabalhando. Se eu colocasse, tivesse uma mente limitada, eu iria falar, perdi meu pai, coitado de mim. Como eu vi muitos amigos na caminhada. Não tinha pai, muitos se perderam na droga, muitos começaram a se sentir injustiçados. Eu sou injustiçado. Coitado de mim. A vida está sendo ruim para mim. Ninguém olha para mim. Ninguém me ajuda. Ninguém me dá nada. Crença limitante. Você tem que ir para cima. Se você coloca um projeto, um objetivo, vai para cima que você alcança lá. 18 anos de idade eu prestei o meu primeiro concurso público que eu passei. E quando a pessoa, ela quer, ela vai. Mas o senhor estudou em colégio particular? Não. Eu estudei na escola Professor Isabel Vieira de Serpepaiva, no Jaraguá. Escola pública. E ainda eu tinha uma desvantagem, que na minha época a escola pública do estado não dava merenda. Não tinha merenda. E os meus amigos da escola municipal tinham merenda. Olha que coisa. Eles iam para casa, eles iam para a escola e lá tinha lanchinho. Na minha não. O máximo que tinha é quando os colegas levavam lanche e na hora do lanche dá um teco. E o dar um teco era com o dedo marcado, lembra disso? Não, mas até o meu dedo. Se passar do meu dedo, mordia o dedo do amigo para dar um. Porque tinha uns que era sacana, né? Quando batia na mão e metia a mão na boca inteira no lanche do colega. A pessoa que tem uma crença limitante, ela fica esperando a ocasião. Ela fica esperando as coisas acontecerem e nunca acontece. Aí a pessoa fala assim, nossa, você prestou um concurso público, agora a pessoa fala assim, eu vou escravizar, que eu vou aposentar nisso. Eu falei, não, eu tenho vida, eu vou fazer da minha vida o que eu quiser. O que eu quiser, eu vou fazer da minha vida. E a pessoa, no momento em que ela entrega a vida dela diante de Deus, ela não fica mais presa à circunstância, à situação. Eu conheço vários amigos que ficaram muito presos nessas coisas e já partiram já. Alguns ficaram tão presos nesses conceitos que não têm vida mais. Estão preocupados porque a pessoa, ela ganha um pouco, enquanto ela não ganha nada, ela está ok. Daqui a pouco ela começa a ganhar um pouquinho mais, ela fica preocupada. Eu não sei as ações que eu vou colocar nessas ações aqui, eu vou colocar naquele dinheiro ali, eu vou colocar naquele ali, eu não posso perder esse dinheiro, eu não posso perder aquilo, porque a vida dela está presa. A vida dela está dentro, ela se colocou diante de uma redoma financeira. Ela não vive mais. Ela não aproveita a vida, não aproveita a família, não aproveita o marido, não aproveita a esposa, não aproveita os filhos, não aproveita o neto, não aproveita nada, porque ela está preso numa redoma. Não é fiel com a esposa, não é fiel com o marido, não é fiel com a família, não é fiel com a sua empresa, não é fiel com a sua igreja, não é fiel com a vida espiritual, ela não é fiel em nenhuma área da vida dela, porque a vida da pessoa está destruída. Porque ela não consegue tomar as decisões, porque a crença dela é limitante. Ela espera sempre o favor de alguém. Ela espera que sempre alguém
dê alguma coisa para ela. Alguém tem que me dar alguma coisa. Alguém tem que me dar alguma coisa. Eu não tenho a mente de conquistador. Eu conto aqui no meu testemunho que eu tive várias empresas. A minha primeira empresa que eu tive foi a empresa de engraxar sapato. Eu criei a minha empresa. Eu fiz a minha caixa de sapato e fui engraxar sapato. A minha segunda empresa foi uma empresa de transportes. Eu fiz um carrinho de caixote de madeira de maçã e mais umas madeiras reforçadas com rolemã e fui fazer carregamento na feira. As donas colocavam as feiras dela e eu levava com o carrinho de rolemã até a casa dela. Segunda empresa de transportes. Olha só. E a vida vai nos dando possibilidades. Vai nos criando possibilidades que às vezes nós olhamos e falamos assim, ó, alguém olha para você e fala assim, essa pessoa não vai chegar em lugar nenhum, porque ela mora num bairro pobre, ela vem de uma família pobre, a visão da família é ruim. Sabe o que falaram de Jesus? Falaram o seguinte, comemoramos o nascimento dele ontem. Será que de Jerusalém viria coisa boa? É o que está na Bíblia. E de Jerusalém veio o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Será que da tua genealogia vem coisa boa? Sim, você. Diga para o teu irmão, você é coisa boa. Diga assim, você é gente maravilhosa. Amém ou não amém? Fala assim, você é a pessoa mais linda que eu conheço. Aí você pode falar assim, nossa, você está ruim de gosto, hein? Quando a gente olha para todas as perspectivas da vida, nós vemos que nós chegamos e podemos chegar aonde nós queremos com as mãos de Deus. Se Deus for conosco, se Deus for com você, você vai arrebentar até o dia 31 e vai entrar 2026 arrebentando. Quem está nessa fé, diga amém. Em segundo lugar, podemos ter um futuro garantido. Um futuro garantido. Quem quer ter um futuro garantido, diga amém. Aí a pessoa projeta INSS e outras providências, INSS, nem fala sobre isso. Outras providências e a pessoa vai se preparando. Nós temos que nos preparar, sim ou não? Quantas vezes a pessoa pega o fora do contexto, estou dizendo, pensa assim, não, o pastor é contra uma poupança, é contra a aplicação financeira, é contra comprar, adquirir, vender, negociar. Nós que não sou absolutamente contra de nada disso. Eu já fiz feira. Eu já trabalhei, tive comércio, tive lanchonete, tive bar, tive pizzaria. Eu tive empresa de comércio, eu fui distribuidor. Eu tive empresa de distribuição. Eu cheguei a ter mais de 140 funcionários na capital. Então eu sei o que é ter. O meu gerente morava no Alphaville, o meu gerente, imagina. A pessoa que era o meu funcionário. Então eu sei o que é trabalhar com o comércio. Eu sei o que é trabalhar na indústria. Eu trabalhei na indústria. Eu fui operador de telex, nem sabe o que é isso, né? Então, é coisa antiga, eu sou velho. Fui operador de telex, mas eu não era qualquer operador de telex. Eu era nacional e internacional. É, coisa boa, não entendia nada, mas eu era. Quando a gente começa a olhar para todos os cenários, nós começamos a ver que nós podemos ter um futuro garantido. Eu não sou contra nada dessas coisas, mas nós não podemos ser escravos dessas situações das quais nós mencionamos. Porque Deus nos ensina sobre isso, que o nosso futuro não é garantido pelas nossas finanças, pelos nossos sonhos, pelos nossos projetos. É Deus quem garante o nosso futuro. É o Senhor que vai à frente de nós. É o Senhor que vai adiante de nós em todos os sentidos da nossa vida. Então é Deus que garante o nosso futuro. Quem está nessa fé, diga amém. Apesar de todos os nossos esforços, de todas as nossas incertezas, das nossas inseguranças, todo mundo em determinado momento da vida é inseguro. O pai de família é inseguro. O pai de família tem medo. A mãe tem medo. Todos nós, em determinado momento da nossa vida, nós juntamos as incertezas com os momentos em que nós não confiamos naquilo que nós estamos fazendo, porque nós propomos no nosso coração alcançar outras coisas. Agora, Deus quer garantir para nós que o nosso futuro seja um futuro de glória. Quem está nessa fé, diga amém.
E um futuro glorioso, ele vai depender das nossas prioridades. O livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, muito conhecido pela igreja, diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus, buscar a face de Deus, buscar as promessas de Deus. Quando eu ainda garoto pegava trem para ir trabalhar, hoje eu não pego mais, de vez em quando eu pego. Né? Mas por que o senhor pega? Porque eu quero pegar, eu vou lá e pego o trem e vou de trem para algum lugar que eu quero ir, ou que eu preciso ir. Mas hoje eu não preciso mais. Eu não preciso depender de uma condução mais, mas eu já dependi muito de condução. Já andei muito de condução e antes, o trem na minha época chamava-se pau de arara. Pegava o trem Santos Jundiaí, na estação do Jaraguá, que não tem essa quantidade de trens que tem hoje com ar-condicionado. Não, a gente ia do lado de fora. Olha que coisa, que perigo. Ia pendurado no trem. Ia entre os vagões, alguns cabeção iam em cima. Que coisa louca, né, irmãos? Mas o trem era muito cheio. Mas a gente tinha que ir para cima. A gente tinha que fazer por onde? Agora, chega um momento da nossa vida que nós podemos escolher. Que você pode escolher. Você pode fazer assim, o que eu quero fazer hoje? Vai chegar a sua hora. Diga, então, vai chegar a tua hora. Amém? Não fique desesperado, a tua hora vai chegar. O teu momento vai chegar. A não ser quem já nasceu, claro, numa condição benéfica. Mas quem não nasceu na vida financeira, fica mais difícil, mas chega lá. Mas em todas as áreas da nossa vida, para nós termos um futuro garantido, nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E quando eu pegava o trem, as pessoas tinham uns amigos que iam, as amigas que iam, e umas moças que eram crente, elas falavam assim, ó, Deus tem um plano na tua vida. Eu sei que elas estavam de olho em mim, na verdade. Deus tem um plano na tua vida, elas queriam namorar comigo. Tem um projeto na tua vida. Mas eu acreditava naquilo. Então não vai pensando, irmão, porque se uma irmã falar para você que Deus tem um plano na tua vida, é porque ela quer namorar com você. Às vezes é Deus falando com você mesmo. E as pessoas falavam, em todo lugar que ia, falavam, Deus tem um plano na tua vida, Deus tem um projeto na tua vida, e aquilo ficava na minha cabeça martelando. Deus tem um plano na minha vida, Deus tem um projeto na minha vida, mas eu não queria. Eu não queria aquilo que Deus tinha preparado para mim. Eu queria viver a minha vida. Eu queria viver a minha história. Eu queria construir a minha vida, eu queria construir a minha história. Até quando Deus falou comigo num momento muito difícil, quando eu tinha 30 anos de idade, quando eu comecei a perder muitas coisas, eu já tinha uma condição financeira muito boa, mas comecei a perder muitas coisas. Aí Deus começou a falar comigo, a sua vida é minha, tudo que você tiver é meu, simplesmente faça e cumpra com o teu chamado. Eu falei assim, eu não quero. Eu não quero. Porque às vezes a pessoa não é se privar de tudo. Porque o preço que você vai pagar, em muitas ocasiões, é muito caro. Por quê? Porque você não... Sabe aquele negócio de você falar assim, ó, bom, eu não vou ligar mais para as pessoas. Eu não vou ligar mais para ninguém. Quem já pensou assim algum dia? Não estou nem aí com ninguém. Quando você vem para o Evangelho, já não é mais assim. Porque você passa a se preocupar com as pessoas. Mesmo aquelas que não estão nem aí para você. Você passa a orar pelas pessoas. Mesmo aquelas que nem ligam se você está bem ou se você não está. Se você está com saúde ou se você não está. Pessoas que ficam fazendo desaforo para você. Que ficam te atacando o tempo todo porque acham que você é um frouxo. E crente não é frouxo, diga amém. A não ser quando a pessoa se colocar diante de uma situação e ela se entregar diante da situação. A Bíblia diz que se diante da tua angústia te demonstrares frouxo, a tua força será pequena.
Mas no momento da tua luta, no momento da tua guerra, você fala assim: eu sei o Deus que eu acredito, eu sei o Deus que eu tenho crido e a minha vida está nas mãos dele. Pá, tudo começa a mudar. A tua maneira de pensar começa a mudar. A tua maneira de enxergar começa a mudar. A tua maneira de falar começa a mudar. Por quê? Porque você está buscando o reino de Deus e a sua justiça. E Deus então começa a acrescentar as outras coisas. E por isso nós passamos então a ter uma grande mudança. Diga assim: uma grande mudança exige uma grande decisão. E Deus nos ajuda com isso, sabia? Para o teu irmão, Deus vai ajudar você. Olha o que diz o texto de Ezequiel, capítulo 36, versículo de número 26. Deus ajuda ou não ajuda? Olha lá. E dar-vos-ei um coração, e porei dentro de vós um espírito, olha lá, e tirarei da vossa carne o coração de, e vos darei um coração de, Deus está falando com você, Deus está falando comigo. Então, diante de uma grande mudança, vai exigir de nós uma grande decisão. Se Deus não tivesse tirado o meu coração de pedra e colocasse um coração de carne, eu estaria lamentando a morte do meu pai. Eu estaria lamentando que todos os meus amigos ganhavam no final do ano, ganhavam roupa nova, ganhavam sapato novo. Mas a minha expectativa já não era mais aquela de ganhar na roupa nova. Eu mudei a visão. Eu falei: peraí, minha mãe não tem como me dar tudo o que eu quero. Eu era o caçula, né? Ainda caçula privilegiado. Olha só, 11º filho, uma tribo. Os nomes que você imaginar tem na minha família. E eu sou o 11º filho. Ainda a minha vida foi mais privilegiada do que a dos meus irmãos. Foi melhor do que a deles. Só que todos muito trabalhadores. Então, qual era a minha visão? Bom, eu não vou ter no Natal, mas o meu amigo vai ganhar. O meu outro amigo vai ganhar. E eu sei que a mãe dele vai dar para ele, ela vai separar o que ele não usa mais e vai dar para mim. E eu então ficava esperando o quê? O meu amigo ganhar. A minha perspectiva, a minha expectativa era que a mãe deles dessem bastante coisa para eles, porque tudo vinha para mim depois. Então dos meus irmãos passavam para mim e o remendo ia crescendo, né, até chegar em mim. E os remendos chegavam, mas chegava. E daqui a pouco eu estava lá com um tênis novo, não era tão novo assim, usado, mas um tênis que eu queria. Um tênis que eu gostava, que todo mundo tinha, eu não tinha, mas eu chegava, ganhava o quichute, ganhava a chuteira, ganhava o chinelo, mas era tudo do meu amigo. E a alegria de pobre dura pouco, né? Esse meu melhor amigo morreu. Eu falei: meu Deus, ele morreu. Que tristeza. Morreu novo, com 18 anos de idade. Só que eu já tinha uma condição muito estabelecida. Então hoje eu tenho a seguinte política: quando alguém me dá um presente, eu recebo com muita alegria. Eu não ligo para presente barato, só presente caro. Brincadeira. Mas quando eu ganho, por exemplo, uma camiseta, eu já pego uma camiseta minha e dou embora aquela camiseta. Se eu ganho mais um sapato, eu dou um sapato fora. Se você me der um outro carro novo, mais novo que o meu, eu dou o meu carro embora. Então, tudo que eu ganho, eu não multiplico dentro de casa. Eu distribuo. Porque se eu ganhei e eu estou sendo abençoado com aquilo que eu ganhei, eu posso abençoar outras pessoas que não conseguem ter o que eu tenho, porque a dificuldade delas são maiores do que as minhas hoje. Porque eu vivi nesse cenário, eu cresci vendo as pessoas prosperarem, mas eu não me prostrei diante da situação. Com 14 anos, meu primeiro emprego registrado, mas dos 10 aos 14, fazendo feira, engraxando sapato, ajudando a mãe em casa, pregando botão, colocando o botão na calça jeans e indo para cima.
Depois do primeiro emprego, eu comecei agora, gostei de emprego, desse negócio de trabalhar e ganhar por mês. Aí então comecei a visualizar, falei assim, eu não quero mais esse trabalho, mas eu não vou desonrar onde eu estou. Nunca feche uma porta. Cuidado na decisão no seu pior momento da vida. No momento que você estiver muito triste, quando eu bebia, eu pensava assim, quando eu estou triste, eu não vou beber. Eu só vou beber quando eu estiver alegre. Pastor, então o senhor bebe todo dia agora, porque todo dia está alegre? Não, não bebo mais. Graças a Deus não bebo muitos anos da minha vida que eu não bebo. Mas sempre tinha esse pensamento. Então, quando você estiver irado, não tome uma decisão irada. Não tome uma decisão no calor do problema. Ore, fale com Deus, medite, busque a calma, que com certeza a sua decisão vai lhe favorecer. E você será uma pessoa muito abençoada. Quando nós não damos ouvidos a Deus e a sua palavra, pagamos um preço muito alto. Por isso que diante de tudo aquilo que Deus nos fala, nos dando um coração novo, uma nova perspectiva, a nossa vida sempre vai melhorar. E eu quero profetizar que a tua vida vai melhorar no próximo ano que vai entrar agora. Mas até o dia 31, você pode meditar aí durante esses 3 dias. O que você fez, o que você não fez, no que você pode melhorar, em todos os sentidos. Aí com 15 anos eu trabalhava numa empresa que eu levava marmita. Aí com 16 anos eu vi um amigo que trabalhava numa empresa que não levava marmita. Aí eu fui, entre uma empresa e outra, surgiu uma grande indústria de garrafa térmica. E eu fui lá prestar, naquela época ela não era concurso, né, mas você disputava a vaga com várias pessoas. E olha só, uma vaga de contas a pagar e a receber. Nem sabia o que era isso. Contas a pagar, eu sei pagar conta. Receber conta, eu também sei receber conta. Para mim era isso. Contas, eu pagava a conta e recebia a conta. Na síntese era isso. Mas eu não sabia que exigia faturamento e cobrança. Nossa, tinha umas coisas difíceis de fazer. Eu falei, eu vou disputar essa vaga. Eu fui. Como eu tinha que ir, eu consegui entrar. Não inteligência, uma pessoa que me indicou. E eu entrei. Nada de inteligência. Alguém me indicou e eu entrei. Fiquei um tempo lá, adquiri uma experiência boa. E depois eu falei assim, não é para mim isso daqui. Aí eu fui trabalhar na empresa, olha como eu sou velho, Martins Ferreira, na Lapa de Baixo. Quando você passa de trem, você vê lá, Martins Ferreira. Fui trabalhar lá, não consegui ficar 2 meses na empresa. Que lugar ruim, não quero, matemática conta, não quero, matemática conta, não quero. Nossa, dava desespero quando eu estava naquela empresa. Sabe de uma coisa, eu vou sair. Aí eis que te digo, um amigo me chamou, e falou assim, está surgindo uma vaga na minha empresa. Do quê? Office boy, interno, externo, topo. Me levou e eu comecei a trabalhar lá. Não precisava levar uma marmita. A empresa tinha restaurante dentro da empresa. Eu com 17 anos, 16 para 16 anos, ali, entrando na empresa, não levava marmita. A empresa dava uns negócios também de alimentação lá para você gastar. E eu comecei a ganhar um bom salário. E eu ali, meu primeiro cheque especial. E o meu salário, dentre os irmãos da minha casa, era o que mais ganhava. E eu deixava um talão de cheque para minha mãe assinado. Se a senhora precisar, pode pegar. Pode usar. Aí eu trabalhei naquela empresa, 4 anos e 2 meses, falei, sabe de uma coisa? Eu quero entrar na Polícia Militar, meu primeiro concurso público. Eu falei assim, eu vou. E prestei o concurso e passei. E ali não tinha ninguém que indicou. Eu tive que ralar. E consegui entrar. E a vida vai preparando tudo aquilo que a gente projeta. O teu sonho precisa ser falado diante de Deus. A tua luta precisa ser declarada diante de Deus. A tua guerra precisa ser declarada diante de Deus e no mundo espiritual. E não aceitar esmola, e não aceitar ficar passando recibo para ninguém.
Porque há pessoas que querem que você se prostre diante dela. Não se prostra diante delas, não. Quando eu tinha empresa, minhas filhas pequenininha, a Tuane, ela já era folgada, já era mandona. Ela ia lá na minha empresa, ela sentava um monte de gente trabalhando na bancada e fazendo não sei o que, trabalhando um monte de coisa. Ela sentava na mesinha e alguém parava para conversar, olhar do lado. Sabe o que ela falava? É melhor vocês pararem de conversar, porque o meu pai vai mandar vocês embora. Tinha nada a ver uma coisa com a outra. Não sei de onde ela tirava essas coisas. E durante todo esse período muito difícil, quando eu perdi tudo, quem começou a sustentar a casa? A minha esposa, com o salário de professora, hein, amor? Meu Deus do céu. Com o salário de professora, começou a sustentar a casa. E naquela época eu não ganhava tão bem assim. Aí eu tive que ir para cima, começar tudo de novo. É fácil ou é difícil? Começar tudo de novo. Eu já formado, estruturado, perdi tudo, fui vender plano de saúde. Para algumas pessoas era humilhação. Para quem busca o reino de Deus e a sua justiça, não é. O meu vizinho falou assim: ó, Rubinho, eu tenho uma empresa que está meio parada de plano de saúde. O que você acha? Você não quer ir lá começar? Eu estou parado. Ah, tá bom, também estou parado, vamos lá. 3 meses fui gerente dele. Me colocou como gerente. 3 meses, também não tinha ninguém, né? Sou eu, gerente. 6 meses me tornei diretor comercial. Eu já tinha uma equipe de 18 pessoas que eu as treinei. Eu sabia fazer isso. 6 meses diretor comercial. 1 ano ele falou assim: essa empresa não é para mim. Para mim não serve nada. Se você quiser, paga um pouco, você fica com ela. Me tornei dono da empresa. Com 3 anos já tinha o meu próprio escritório completo. Contabilidade, advocacia, plano de saúde, um monte de coisa, e fazia tudo lá. E Deus vai honrando. Tudo que você propor fazer com decência e honestidade, buscando sempre o reino de Deus e a sua justiça, Deus vai te honrar. Final de ano, nessa grande mudança, vai exigir uma grande decisão. Tome a decisão de ter a sua vida num altar, fazendo a vontade de Deus, que Ele vai honrar você em todas as áreas da sua vida. Amém? Aplauda a Jesus, glorifique o nome dEle. Se coloque de pé. Eu quero orar por você. Para que você possa ter essa mudança que você precisa e tomar a decisão necessária. Coloque a mão no teu coração. Você também na sua casa, coloque a mão no seu coração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos na tua presença para buscar, meu Deus, agora esta unção que nós precisamos diante de grandes mudanças que vai necessitar de nós uma grande decisão. Eu oro por esta pessoa para que na dúvida que ela tiver, na situação em que ela estiver vivendo, que o Senhor esclareça a mente desta pessoa, dê a direção, meu Pai, que ela precisa, fortalecendo o seu caminho, ó Deus, fortalecendo a sua mente, sendo que esta pessoa continue sendo um ótimo pai, mãe, familiar, uma pessoa de família, uma pessoa que tenha consciência, ó meu Pai, de que algo aconteceu na vida dela, não foi para pior, mas para melhor. Que agora, meu Deus, essa pessoa consiga ter um encontro com o Senhor, um encontro com a sua palavra, buscando sempre o reino, o seu reino e a tua justiça, porque assim a promessa de todas as coisas serem acrescentadas, vai, meu Deus, acontecer na vida desta pessoa. Que o Senhor cresça, meu Pai, cada dia em nós, que nós diminuamos na tua presença, para que o Senhor tenha espaço em trabalhar na vida de cada um de nós. Eu abençoo esta casa, eu abençoo este projeto, eu abençoo esta família, no nome de Jesus. Amém? Aplauda Jesus, glorifique ao Senhor nesta manhã. Ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração.